amigos, a nossa saudação por mais este encontro de ordem espiritual, trabalhando aqui com o Evangelho. É um trabalho importantíssimo para a arrumação espiritual e a limpeza mentomagnética de nossos lares. É um trabalho simples, mas de grande vulto espiritual nas vibrações, e assim que todos puderem, comece o Evangelho no horário fixo, mas já do conhecimento de todos aí. Vamos fazer uma prece. Eu convido a todas as pessoas integrantes do grupo que façam a sua prece mental curta, breve, marcando presença junto à espiritualidade. Aos queridos guias espirituais de cada um de nós, aos guias espirituais que cuidam de nossos lares e que cuidam, sobretudo, do trabalho do Evangelho. Mãe Maria é entidade fixa nesse trabalho. Jesus é o comandante-geral do planeta que nos encaminha ao nosso Deus. De maneira que nós todos reunidos em nome de Deus nesse momento, integrados, é como se estivéssemos reunidos numa sala só. É uma sala, um salão. O salão aqui é o mundo, mas se estivéssemos reunidos numa sala, um salão só. Integrados em pensamento, em sentimento, numa fé viva, que não buscamos probabilidades, mas certeza de que nossas preces, nossos trabalhos, nossos esforços chegam à destinação do nosso Deus, uno, único e verdadeiro. É com esse intuito, é com essa expectativa e esta fé que nós entregamos à espiritualidade nossas participações e entregando para Jesus esse trabalho, essas presenças, com gratidão e louvor. E assim, pedimos autorização para iniciar esse trabalho em nossas casas, que todos possamos dizer, graças a Deus, assim é, assim está feito. Norma? Olá, queridos irmãos, que sejam de paz os nossos pensamentos e os nossos sentimentos. Vamos iniciar hoje, então, o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5. Nós, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro. Esse capítulo 5 tem por título Bem-aventurados os aflitos. Nós estamos no subtítulo Esquecimento do Passado, item 11. É em vão que se objeta o esquecimento como um obstáculo do sentido de que se possa aproveitar a experiência das existências anteriores. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso devia ser útil. Com efeito,
essa lembrança teria inconvenientes muito graves. Poderia, em certos casos, nos humilhar estranhamente ou bem exaltar o nosso orgulho. E, por isso mesmo, entravar o nosso livre-arbítrio. Em todos os casos, traria uma perturbação inevitável nas relações sociais. Ou seja, meus irmãos, em tudo há a sabedoria de Deus. Assim como o espírito encarnado sofreria, não é? Sentir-se-ia humilhado, por exemplo, renascendo como escravo, tendo por senhor o escravo de outrora, para com o qual ele tivesse dado trato desumano em existência passada, também aquele que reencarnasse com a lembrança que fora, por exemplo, no passado, um bem-sucedido cientista, poderia ter seu orgulho exaltado. E a doutrina espírita nos esclarece que o orgulho ele vai desencadear outros defeitos, como brigamos por orgulho, né? Discutimos por ele, é por orgulho ferido que nos magoamos, é o orgulho que dificulta o perdão. Então, a gente vai cada vez mais tendo o esclarecimento assertivo que em tudo há a sabedoria de Deus. Vamos continuar. O espírito renasce frequentemente no mesmo meio em que viveu e se acha em relação com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes fez. Se reconhecesse nelas as que odiou, talvez seu ódio se revelasse. Em todos os casos, seria humilhado diante dos que houvesse ofendido. Emmanuel nos esclarece no capítulo 62 do Caminho, Verdade e Vida, intitulado Parentela, que nem sempre os laços de família, de sangue, reúnem as almas essencialmente afins. Então, frequentemente, pelas imposições da consanguinidade, grandes inimigos renascem sob o mesmo teto. Na obra Missionários da Luz, Chico Xavier, pela psicografia de Chico, né, através do espírito de André Luiz, vai trazer no capítulo Reencarnação, a reencarnação de Segismundo. Ele, em vida pretérita, assassinara num duelo Adelino. Bom, Adelino fora, naquela vida, marido traído por sua esposa Raquel com Segismundo. Por defesa da honra comum na época em que aconteceu aquele duelo, Segismundo sabia que levava vantagem, porque ele tinha uma habilidade superior a Adelino. Assim, quando vai haver o planejamento reencarnatório de Segismundo, ele virá como filho do casal, Raquel e Adelino. Para resgate kármico, ajuste à lei do amor. Então, imaginem, meus irmãos, as dificuldades que essa família terá. Já durante o planejamento reencarnatório, houve grande dificuldade, né, de aproximação, porque Adelino tinha repulsa quando via Segismundo lá no plano espiritual antes de reencarnar. Houve
um grande trabalho, né, dos benfeitores de luz para que houvesse essa aproximação e os dois pudessem reencarnar na mesma família. Agora a questão, se eles tivessem a lembrança do passado quando chegassem na matéria, daria certo? Não, né, meus irmãos? Daí a sabedoria do nosso Pai em tudo. Vamos prosseguir. Deus nos deu para o nosso adiantamento justamente o que nos é necessário e pode nos bastar. A voz da consciência e nossas tendências instintivas, e nos tira o que poderia nos prejudicar. Então, a doutrina espírita nos esclarece que as aptidões especiais e também as inclinações, boas ou mais, é a bagagem que, ao reencarnarem, os espíritos trazem de suas existências precedentes. São o fruto, não é, do que fizeram e do que adquiriram no passado. Assim, ao nascer, o homem faz o que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi. Ele é punido porque fez o mal e suas tendências mais atuais são o indício do que resta nele a corrigir. Sendo nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porque do que está completamente corrigido, não lhe resta nenhum traço. As boas resoluções que tomou são a voz da consciência que o adverte do que é bem ou mal e lhe dá a força para resistir às más tentações. Assim, a espiritualidade reforça, corrobora, entendeu? No Livro dos Espíritos, ao final da questão 393, que nós não temos, é certo, durante a vida corpórea, lembrança exata do que fomos e do que fizemos em anteriores existências, mas temos de tudo isso a intuição, sendo as nossas tendências instintivas uma reminiscência do passado. E a nossa consciência, que é o desejo que experimentamos de não reincidir nas faltas já cometidas, nos concita a resistência àqueles pendores, porque nós já sabemos que é na nossa consciência que trazemos as leis de Deus, que nos fazem refletir do que devemos ou não fazer. Muita paz. Agora eu vou passar para a nossa irmãzinha Vânia para dar continuidade à reflexão acerca deste item 11. É com você a palavra, querida Vânia. Gratidão, Norminha, saudações fraternas a todos. Olá, você que nos acompanha. Estamos aí, então, no capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo, que é o capítulo mais longo, e que traz para nós importantes elementos profundamente atuais para os momentos que estamos vivendo. Então, no item 11, esquecimento do passado, nós vamos perguntar para você que já acompanhou aí a leitura e o comentário da Norminha, muito enriquecido com as citações que ela fez, vamos lembrar ou vamos refletir se o esquecimento do passado ele é igual para todos, estejamos encarnados ou desencarnados. Vamos refletir? Na sequência desse item aí, nós vamos ler
os 2 trechos restantes e fazer o nosso comentário. Além disso, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Retornando à vida espiritual, o espírito recobra a lembrança do passado. Trata-se, portanto, apenas de uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrena durante o sono, e que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias precedentes. Não é somente depois da morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode-se dizer que jamais a perde, pois a experiência demonstra que, mesmo encarnado, o espírito goza de certa liberdade durante o sono e tem consciência de seus atos anteriores. Sabe por que sofre e que sofre justamente. A lembrança somente se apaga no curso da vida exterior de relação, mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicar suas relações sociais, ele ele encontra novas forças nesses instantes de emancipação da alma, se souber aproveitá-los. Kardec, então, coloca aqui para nós a questão que o esquecimento na vida corpórea, ele é algo passageiro, não? Que, quando nós retornamos à pátria espiritual, que é a verdadeira vida, nós lembramos o passado. Mas aí, baseados nos estudos, principalmente do Livro dos Espíritos, e nós vamos dizer que essa lembrança do passado, para desencarnados, ela é também relativa, porque depende da situação em que o espírito desencarnou, como ele desencarnou, depende do grau de evolução desse espírito, depende das companhias espirituais que ele acumulou ao longo das suas existências, como encarnado e como desencarnado, né? Então, o que Allan Kardec aqui coloca é uma situação, vamos dizer, geral, né? Mas as exceções depois, não só no Evangelho, mas principalmente em O Livro dos Espíritos, nós vamos ver com mais detalhes, né? Por que isso? Porque nós sabemos que aqui, como encarnados, ou do lado de lá, enquanto encarnados, todos nós colhemos aquilo que plantamos, ou seja, o que nos sucede é consequência de nossos atos, de nossas escolhas, né? Cabendo a cada um de nós a responsabilidade pelo que fez, né? E aí, Kardec lembra algo muito importante, que essa lembrança do passado, para nós encarnados, ela pode vir durante o sono físico, que enquanto o corpo físico está ali deitado sobre o leito, dormindo, o espírito se desprende, se afasta, né? Por um processo a que conhecemos como emancipação da alma, muito bem descrito por Allan Kardec em O Livro dos Espíritos, no capítulo 8º, né? Em que nós vemos lá, nos estados de emancipação da alma, sono, sonho, êxtase, dupla vista, catalepsia, letargia e assim por diante. Então, há aqueles momentos, né, que nós, antes de dormirmos, principalmente se fazemos a nossa prece, nosso espírito pode ir a qualquer lugar que ele quiser, né? Acompanhado do seu mentor, dos espíritos que velam e se interessam por ele, ou nas companhias com as quais se afiniza. Então, essas lembranças que temos durante esse processo de emancipação da alma, elas têm o objetivo, muitas vezes, de nos alertar quanto aos caminhos que temos escolhido, nos lembrar nossos compromissos espirituais, né? E, principalmente, são situações que muitas vezes não têm relação com
com as pessoas com as quais nos encontramos na presente existência. Podem ser outras pessoas, outros contatos que nós tivemos ao longo das várias reencarnações, né? E esse esquecimento do passado, também nessa própria existência, muitas vezes nós já não conseguimos tê-lo, né? Muitas pessoas, quando são perguntadas, fulano, o que você fez ontem? O que você fez 3 dias atrás? O que é que você comeu? A maioria das pessoas não se recorda, né? Então, a memória tem nos falhado por motivos variados, mas no que se refere ao esquecimento do passado como bênção divina, para que nós pudéssemos avançar em nosso progresso, em nosso aprendizado. Porque se nos recordássemos de tudo de mal que fizemos, das pessoas a quem prejudicamos, ou daquelas pessoas que nos magoaram profundamente, muitas vezes isso traria sérios embaraços para nós, embaraços espirituais, emocionais, psíquicos, né? Que com certeza agravariam a nossa oportunidade reencarnatória, né? Então, Kardec aí nos lembra, no final desse item 11, que durante o sono físico, nesse processo de desprendimento, de emancipação da alma, o espírito, nosso espírito, aure, quer dizer, consegue, supre, nutre-se de novas forças para prosseguir na jornada, nos compromissos que fizemos. Mas Kardec adverte, se souber aproveitá-los. Por quê? Porque há um grande número de encarnados que, quando dormem, quando a alma fica mais livre, ele vai fazer coisas erradas, ele vai estar junto de companhias espirituais não desejáveis, né? E isso pode, em vez de beneficiar, pode acumular mais situações difíceis para ele no futuro. Então, vejam que mesmo o corpo estando em repouso para refazimento de suas energias, o espírito continua com seu livre-arbítrio, com a sua escolha. Então, depende do que ele quer para ele, do que ele quer fazer, como ele vai despertar no dia seguinte. Daí a importância de nós, repito, antes de dormirmos, fazermos a nossa oração. Pedir para que nós possamos estar na companhia do nosso mentor ou daqueles espíritos que velam e se interessam por nós, a fim de que, erroneamente, nós façamos escolhas ou nós nos comprometamos ainda mais dentro do nosso processo reencarnatório, né? Porque quando nós estamos dormindo, nós ficamos um pouco mais vigilantes porque a nossa consciência está desperta, porque pessoas à nossa volta nos veem, nos analisam, nos julgam, nos criticam. E quando o corpo está lá, sobre o leito, dormindo, o nosso espírito se desprende e vai gozando de uma liberdade que, estando acordado, ele não teria, né? Então, é como se, durante o sono físico, o espírito se sentisse mais livre, sem máscaras, né? Mostrando-se tal qual ele é, né? Então, e muitas vezes, isso parece uma armadilha para o espírito, né? Que ele fala assim, não, aqui eu estou, a minha família não está me vendo, eu posso fazer o que eu quiser, sem ter, muitas vezes, que sentir constrangido, forçado, né? Mas aí é que nós nos enganamos, né? Porque tanto aqui como lá, nós temos uma nuvem de testemunhas, né? Testemunhas que ficam nos observando, nos analisando, nos influenciando, né?
Então, que nós possamos aproveitar melhor essa bênção que Deus nos dá do esquecimento passado, pois há muitos que ainda dizem assim: ah, se eu soubesse como eu fui, se eu soubesse o que eu tinha feito, eu erraria menos ou eu evitaria tal ou qual situação. É muito relativo isso, muito relativo, né? Porque isso depende das nossas escolhas, da nossa condição moral, da nossa condição espiritual, né? Então, se Deus assim procedeu, com certeza, Ele que é a inteligência suprema do universo e causa primária de todas as coisas, sabe melhor do que todos nós o que nós precisamos para continuar o nosso esforço evolutivo, né? Então, antes de considerar o esquecimento do passado como algo prejudicial ou algo que nos impeça de fazer melhor, vamos analisar olhando todo o contexto. Quantas reencarnações cada um de nós já teve? Em que situações nós nos encontramos? Quais foram as nossas vitórias, os nossos equívocos, né? Então, o passado surge, a nosso ver, como uma medida protetora do Pai para que nós, os seus filhos, possamos fazer melhores escolhas, possamos trilhar o caminho do bem, possamos, enfim, aproveitar todas as oportunidades para avançarmos, para progredirmos. E agora, meus caros, nós vamos passar novamente a palavra para a Norminha, que vai fazer a leitura e um comentário de uma lição espetacular para nós. Vamos lá, Norminha? Ok, Vânia. E nós escolhemos, então, o livro, né, Vivendo o Evangelho, volume 1, psicografia de Antônio Baduí Filho, pelo espírito de André Luiz, para fechar o entendimento desse capítulo 5, item 11, não é? E destacamos aqui a lição 54 desse livro, que tem por título Refém do Passado. Diz ele: a doutrina espírita ensina que já viveste antes e que a bondade divina te favorece com o esquecimento do passado, para que a existência atual esteja livre de interferências constrangedoras. Embora percebas as próprias tendências instintivas que indicam teus enganos de ontem e ouças a voz da consciência que te orienta o caminho do reequilíbrio, ainda te entregas a devaneios inúteis, buscando no teu pretérito identificações com personagens de influência que te satisfaçam os anseios da curiosidade vaidosa e nada contribui para o teu crescimento espiritual. Então, antes de prosseguirmos com essa bela página, né, a gente vai fazer uma pequena reflexão aqui. Nos nossos dias atuais, não é? Houveram pesquisas sobre a teoria de vidas passadas que levaram à terapia de vidas passadas, não é? Então, como um instrumento, uma fonte, não é, meus irmãos, de conhecimento para compreender o psique das pessoas, com a finalidade de auxiliá-las, né, na superação de fobias, de traumas pretéritos, um objetivo específico de auxílio, não é? Só que
inadvertidamente, como André Luiz aqui vai citando para a gente, não é? Algumas pessoas recorrem a esse instrumento da TVP, não é? Porque elas querem satisfazer, né? Os seus anseios, a sua curiosidade vaidosa. Ignoram, como a Vânia muito bem explicou, a sabedoria do Pai quando nos deu esses esquecimentos e quando permite que tenhamos alguns flashes para que possamos refletir e retomar o caminho do meio até no desdobramento do sono. Então, inadvertidamente, elas buscam isso, não sabendo que podem, ao contrário de se beneficiarem, causar transtornos para si. Assim, André Luiz vai continuar. Foste o rei poderoso e temido, mas o que importa é a humildade. Então, não é ser poderoso e temido que vai propiciar a você evolução espiritual, mas sim a humildade, não é? A pessoa poderosa e temida sente-se muito importante, mas aqueles que abaixam a cabeça para ela por medo, por trás a odeiam. Já o humilde, que trata as pessoas com amorosidade, esse está construindo em torno de si boas vibrações dos que convivem com ele, não é? Foste o príncipe admirado e sedutor, mas o que interessa é o amor autêntico, não é verdade? É o amor que constrói tudo e não iludir as pessoas como os sedutores fazem. Cada um de nós ou edifica a sua evolução ou se complica, dependendo do livre-arbítrio, né? Foste o guerreiro vitorioso no passado, né? Mas o que vale é o triunfo do perdão. E olha, a gente pode levar essa reflexão. Quantos Césares passaram pelo Império Romano, não é? Guerreiros que conquistaram vastas extensões de terra, mas passaram. Mas a palavra do Cristo, que na sua hora extrema, falou: Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Essa prevalece até hoje, não é? Foste o filósofo convincente, mas o que adianta é a ideia do bem. Então, a gente pode recorrer à regra áurea, né? Que é manifestada em várias religiões ocidentais e orientais, com o mesmo propósito, que a gente tem que fazer ao próximo aquilo que desejamos que a nós seja feito. Então, isso é uma filosofia do bem, que deve, essa sim, ser valorizada. Foste o escritor de prestígio, mas o que eleva é a palavra de esperança. Nem sempre obras best-sellers, muito vendidas, trazem algum tipo de esperança para o próximo. Por exemplo, tem obras que falam de suspense, né, e sobre crimes, e às vezes inspiram outros crimes. As pessoas, baseando-se na leitura feita e que foi muito vendida, as pessoas se comprometem, se instrumentalizam para se afundar na escalada evolutiva. Então, o que interessa é a palavra de esperança que se possa dar naquilo que se faça, né?
Foste o artista de talento, mas o que resolve é a caridade. Então, daí a doutrina espírita nos dizer, fora da caridade não há salvação. Foste o teórico revolucionário, mas o que transforma é a fé inabalável. A fé remove montanhas, né, meus irmãos? E André Luiz continua. Não importa o que foste ou fizeste em outros tempos, mas o que constróis agora em favor do teu aprimoramento íntimo, valorizando a oportunidade do recomeço que a misericórdia de Deus te permite através da reencarnação. O Espiritismo aponta o Evangelho de Jesus como roteiro de transformação moral e descortina os horizontes do futuro, mas o espírita que se envolve na teia das revelações pretéritas desperdiça tempo e se torna refém do passado. É isso, meus irmãos, muito ensinamento, né? Nas palavras de André Luiz. Agora, nós vamos passar a palavra para a nossa querida Vânia, para que ela possa fazer a magnetização da água. A palavra é sua, minha querida. Gratidão, Norminha. Enquanto o pessoal que ainda não preparou, providencia a sua água num copo, numa caneca, numa jarra ou na garrafa, vamos lembrar que a água é o complemento de que necessitamos para harmonizar, revigorar a nossa saúde física, psíquica, emocional e espiritual. E ela deve ser tomada 3 vezes ao dia, em quantidade similar a uma xícara de café, aquela xícara pequena, né? É um remédio, portanto, não é para você pegar a jarra inteira e engoli-lo de uma só vez. E, além da magnetização, popularmente conhecida como fluidificação da água, nós também vamos fazer a prece final, né? E nós queremos lembrar, nós vamos pedir licença a vocês, para nós lembrarmos algo muito importante acerca desse item, esquecimento do passado. Nesse mesmo livro que Norma acabou de citar, Vivendo o Evangelho, volume 1, pelo Espírito André Luiz, na psicografia de Antônio Badu e Filho, nós temos uma lição que se chama Transgressão e Regressão, que é a lição 55. Achei oportuno mencioná-la aqui, porque quando se fala do esquecimento do passado, vem aqui a questão da hipnose para essa volta ao passado. E nós queremos lembrar você que é algo muito sério, muito delicado, que deve ser feito por profissionais devidamente preparados, porque nós sabemos, à luz da doutrina espírita, que voltar ao passado, muitas vezes, pode acontecer o que André Luiz falou aí no final da leitura que Norma fez. Você se tornar um refém do passado, né? Isto porque algumas lembranças, principalmente aquelas que nos são mais caras ou aquelas que nos foram mais difíceis, fluidicamente fortalecem esse elo da lembrança. E muitas vezes há aquelas companhias espirituais daquela época e que ainda não estão reencarnadas, poderão voltar através do nosso pensamento, porque pensamento é energia, pensamento é matéria. Então nós alertamos você que muitas vezes fica aí preocupado, o que eu fui na outra vida, o que aconteceu comigo, por que sim, por que assado. Só vamos lembrar, mais uma vez a você, que Deus é soberanamente bom, justo, misericordioso, onipotente, pode tudo, e onisciente, sabe tudo. Então Deus nos conhece imensamente bem para nos colocar com situações e pessoas com as quais nós devemos caminhar rumo à perfeição. Não importa o grau de parentesco em que nos encontremos, às vezes não voltamos como parentes,
voltamos como algum companheiro de trabalho profissional, algum companheiro de templo religioso, alguém que presta algum tipo de serviço profissional para nós, né? Então, a situação é bastante variada. Então, se nós quisermos saber o que foi o nosso passado, eu dou uma dica. Observa, analisa o seu presente. Analise seus hábitos, suas tendências, seus vícios, e assim muita coisa vai se descortinar à sua frente, você pode até se surpreender, ok? Então vamos lá agora com o pensamento em Jesus, que é o médico de nossas almas, nosso divino mestre, para que possa colocar na água que vamos beber os fluidos e os medicamentos de que necessitamos para o nosso equilíbrio, para a harmonização dos nossos órgãos físicos, dos nossos centros vitais, a fim de que nós possamos vencer os desafios diários de nossa presente encarnação. O medicamento que faça com que o nosso sono seja efetivamente reparador de nossas energias. O medicamento que acalme a ansiedade de tantos, as aflições de tantos. E rogamos, Senhor, que os espíritos magnetizadores encarregados deste trabalho possam colocar a cada um o medicamento de que necessita para sentir-se fortalecido, com melhor ânimo, com mais alegria. E nós pedimos, Senhor, pela paz no mundo, para todos os dirigentes e políticos envolvidos nesse processo de guerra, que os espíritos iluminados possam intuí-los quanto à necessidade de acordos para a paz. Vivemos instantes de preocupação. Sabemos que o mundo espiritual se organiza para o que poderá acontecer, mas sabemos que Deus permite o que é necessário para o nosso aprendizado e que nós, que estamos aqui no Brasil, possamos orar pela paz no mundo, porque o que acontece no Oriente repercute em nossa economia e, por assim, em nossas vidas. Que o amor de Jesus, Criador e Governador espiritual da Terra, nos envolva a todos, a fim de que nos recordemos de que somos filhos do mesmo Pai, independente da região, da língua, do costume e da religião, somos irmãos. E pedimos, Senhor, fortalecei a nossa fé, a nossa esperança, a nossa paciência, para que cada um seja um elemento que contribua para a melhoria das condições vibratórias do planeta. Vamos nos esforçar para afastar de nós os maus pensamentos, a mágoa, a raiva, o ódio, a cólera, a desunião. Jesus veio, falou sobre o amor e exemplificou o amor. Que nós possamos recordá-lo todos os dias em nossas vidas. E assim, Jesus, com os corações agradecidos por mais essa oportunidade de fazermos o Evangelho no Lar, online, do Grupo Espírita Paulo de Tarso, no Rio de Janeiro. Pedimos por toda a humanidade encarnada e desencarnada, e que assim seja, graças a Deus. Um grande abraço e passo a palavra para a Norminha para as considerações finais sobre o Evangelho no Lar. Assim estamos chegando, né, no final. E, como sempre, deixamos para esse último momento algumas considerações para aqueles que estejam iniciando, né, a realização do Evangelho no Lar, que tenham dúvidas. Aos poucos, nós vamos trazendo as possibilidades de resolução para essas dúvidas.
Por exemplo, a Vânia falou que a gente deve ingerir a água fluidificada, né? Em doses pequenas, né? Virar garrafa, lembra que ela falou? Além disso, naturalmente, de preferência, em atitude de fé e oração, quando a gente vai tomando aquela água, porque é a fé que remove a montanha, é a fé que neutraliza as células malsãs, substituindo-as pelas sãs, com as bênçãos do Pai, conforme o merecimento de cada um de nós. Uma outra dica. E como se dá a absorção dos fluidos da fluidificação? Então, não é como é absorvido no ato do passe, não é, meus irmãos? Através dos centros vitais, que são os nossos chakras, não é? E depois passado para o nosso organismo físico. Na fluidificação, a água já é absorvida, né, pelo nosso corpo físico diretamente. E aí ela vai agir mais rapidamente com as chamadas moléculas malsãs sendo substituídas pelas sãs. Então, hoje foram essas as dicas que nós trouxemos, e lembrando a vocês que o nosso Grupo Espírita Paulo de Tarso, do Rio de Janeiro, tem outros encontros baseados na doutrina espírita que podem ajudá-lo. Às terças-feiras, nosso grupo tem a equipe de prece online. Quando as pessoas necessitarem de auxílio para encarnados ou desencarnados, podem solicitar através do nosso link. Às sextas-feiras, temos esse nosso estudo do Evangelho no Lar, às 20 horas, né? Aos sábados, nós temos, a partir das 17 horas até às 18, palestras diversas. Cada sábado é um tema. Por exemplo, temos ensinamentos védicos, cartas de Paulo, estudos dos livros de André Luiz e parábolas de Jesus. Às vezes também temos, pelo nosso irmão Vidal, visão dos mundos clássico, quântico e espiritual. E das 18 às 19 horas, aí nós temos o estudo da obra, o Livro dos Espíritos. Acessem, meus irmãos. Nós teremos muita alegria de compartilhar com vocês os conhecimentos que preparamos com muito amor na obra do Mestre. Uma abençoada noite para todos vocês e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser.